Não tem cesto vazio aqui não, né? Cesto no deserto é para ser cheio. O cesto tem que estar no deserto. Foram 19 cestos cheios de sobras de pão no deserto. Nos 2 milagres da multiplicação. Uma vez 12, depois mais 7. Eu abri como se abrisse os meus olhos. É assim que eu sei explicar. E eu vi o meu corpo no leito. E quando eu observei e vi o meu corpo ali, na plena consciência como eu estou aqui. Isso aqui é só uma casca, igreja. Não vale a pena contaminar o espírito. Não vale a pena contaminar a alma. É só uma casca. Que veio do pó e o pó vai voltar. Para subir vai ter que ser transformado. Decanto e xaramaná. Eu tive a plena consciência que eu estava morta. E eu falei, nossa, eu morri. E quando eu falei assim, na plena consciência, vendo aquelas pessoas em volta do meu corpo ali, mexendo comigo, eu olhei para fora de onde eu estava. Eu vi várias macas. E pessoas em cima daquelas macas. E quando eu olhei para o meu lado direito, eu vi uma porta, como se fosse ali no canto. Uma porta estreita. E aquela porta abria e fechava, e por ela passavam seres. Estavam de jalecos brancos, como fossem jalecos brancos. Entrava e saía por ela, e aqueles que entravam iam mexer naquelas pessoas, naqueles que estavam naquelas camas. Eu vou resumir isso aqui. Aleluia. E eu comecei a ter um desespero muito grande dentro de mim, fui tomada por desespero. Porque eu sabia que eu tinha que atravessar aquela porta. Eu tinha que sair dali, mas eu não conseguia sair dali. E eu comecei a me desesperar. E o Senhor, quando me declarou o que estava acontecendo, quando eu perguntei ao Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque naquele momento é como se tudo se apagasse de volta e eu fui acordar 3 dias depois que o milagre havia acontecido. Que eu vim saber do milagre através dessa enfermeira que foi lá no hospital que voltou para Jesus. Ela estava desviada, hoje ela congrega na Vila Áurea. E quando eu estava aqui, e eu comecei, depois de 2 meses, que eu já estava bem, eu comecei a dar o meu testemunho, saía, dava o meu testemunho, mas quando chegava essa parte, eu pulava, eu não sabia explicar o que tinha acontecido. E quando foi em 2016, eu estava aqui sentada na Escola Bíblica de Obreiros, e um pastor que veio dos Estados Unidos, pastor Abraão, se não me engano, Almeida, ele falou sobre a justificação. E eu já vinha chorando, eu vinha falando, papai, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Por que eu me desesperei? O que aconteceu comigo? E eu estava sentada lá no fundo, junto com a irmã Janete, com as outras irmãs que estavam ali. E de repente o Senhor me tomou em sentidos. E o Senhor me levou naquela situação novamente. E eu senti todo aquele temor de novo, aquele tremor. E o Senhor falou assim para mim, o que tu vês? E eu falei para Jesus, para o Senhor, falei, Senhor, eu vejo o meu corpo. E o Senhor me respondeu, o teu corpo não estava mais enfermo. Quem estava enfermo era a tua alma. Eu pregava, irmãos.
Para mim, eu estava certinha para ir para o céu. Prontinha, não tinha pecado nenhum. Não adulterei, nada. O que eu vou contar aqui é sério. Noiva do Senhor. E quando o Senhor falou, a tua alma estava enferma, eu disse para o Senhor, mas Senhor, eu pequei. Aí eu me lembrei do salmista Davi, eu disse assim, Senhor, então expurga-me daquele pecado que eu não tenho consciência, que eu cometi, expurga-me dele. E o Senhor me fez uma pergunta, a segunda pergunta, o que é a alma? Prontamente eu tinha acabado de nós tratarmos sobre esse assunto, naquele dia. E eu falei para o Senhor, Senhor, o centro das nossas emoções. Alma. E quando eu falei assim, escuta bem o que eu vou dizer aqui, é sério, igreja. Não se trata de regressão, se trata de consciência. É como se diante de mim, toda a minha vida passasse como um filme, desde a minha infância. O Senhor me fez lembrar. Ele traz a nossa memória. A palavra do Senhor é clara, Ele traz a nossa memória. E quando eu comecei a me ver, até aquele momento na qual eu estava sentada nesta sede, aqui nesses bancos, eu vi o quanto de bagagem, de fardo eu estava carregando dentro de mim. O Senhor me desnudou a minha alma. Eu olhei e vi feridas que estavam enraizadas na minha alma desde a minha infância. Aí rapidamente eu falei, mas Senhor, eu perdoei. Perdoei tudo isso, Pai. Aí o Senhor me fez a terceira pergunta. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Senhor, e isso é bíblico, isso está na Bíblia. É só estudar a Bíblia que nós vamos entender isso. O Senhor sempre nos respondeu com perguntas. A gente pergunta, Ele faz pergunta. Sei, mas que isso? Ele pergunta, mas e o que está na tua mão? Né? E através da nossa resposta, nós obtemos o que nós queremos saber. A resposta de Deus. Isso é plena consciência. Eu falei para o Senhor, eu perdoei. E o Senhor me perguntou, mas quando você lembra, ainda dói? Quando você lembra, igreja, ainda dói? Aquela traição dói? Aquela palavra dói? Aquele fato dói? Aquilo que você perdoou, quando você lembra? Qual é o fruto que nasce dentro de você? É o fruto da paz, do gozo, do amor, da paciência? Ou é da ira, da porfia, da raiva, do ódio? O Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Qual é a reação que você tem diante daquele fato que você diz que perdoou? Eu respondi para o Senhor, Senhor, ainda dói. Quando eu lembro, ainda dói. Quando eu lembro, eu tenho raiva. Quando eu lembro, eu tenho rancor. Quando eu lembro, eu desanimo. Quando eu lembro, eu desisto. Quando eu lembro, eu me enfermo. Quando eu lembro, a tristeza entra e a alegria vai embora. A guerra dentro de mim, aonde está a paz, foi embora, porque eu lembrei.
Mas eu não perdoei. Sabe o que o Senhor me disse? Eu chorando, eu disse para o Senhor, mas o que eu faço? O Senhor disse para mim, filha, vomita. O Senhor disse para mim assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14, se não me engano, que nenhuma raiz da amargura vos contamine, vos perturbe e vos prive da graça de Deus. Raiz da amargura nos priva, nos afasta do quê? Da graça, da bênção que foi proferida aqui nesta manhã. Não adianta você sair daqui dizendo eu estou abençoado, se você está com o coração cheio de raiz da amargura. Aí você está embriagado pelo vinho deste mundo. Quantos deixam de ter uma vida com paz diante do Senhor? Quantos deixam de prosperar diante do Senhor? Quantos estão enfermos dentro da casa do Senhor por falta de perdão? E o salmista diz, somente os de mãos limpas e puros de coração verão a Deus. Aleluia! Um coração doente, uma alma enferma, não tem como ter paz com Deus. O Senhor me disse, vomita. É essa expressão literal que o Senhor falou comigo. Por quê? O que é o vômito? É tudo aquilo que está fazendo mal, que está impregnado em nós. E quando nós vomitamos, colocamos para fora, nós não temos coragem de tomar aquele vômito e colocar para dentro de novo. Nós rejeitamos, ou seja, deixa de estar no altar da nossa alma. Não tem mais importância. Aquilo vai para o mar do esquecimento. E o Senhor me disse, filha, aqueles que você viu, são muitos dentro da minha casa, que pregam, que cantam, que oram, que jejuam, que fazem campanha, que buscam, e não recebem, eu estou com a bênção para dar, mas não tem como, estão doentes. Existem leprosos na casa do Senhor. Existem cegos na casa do Senhor. Existem mudos na casa do Senhor. Existem doentes. Irmão, o que você está falando é um absurdo. A própria ciência comprova que existem as doenças psicossomáticas. Quantos estão desenvolvendo câncer? Isso é sério. Câncer por falta de perdão. Doenças por falta de perdão. E a própria ciência admite dizendo é estresse. É a tua condição psicológica que te enferma. O Senhor está aqui para curar. Sabe por que talvez Ele não te curou ainda? Porque você precisa ser curado de dentro para fora.